Eu trouxe um primeiro vídeo fazendo esse coquinho com sorvete. É uma pintura simples, delicada, tá? Tem detalhes, mas tudo muito simples mesmo, fácil de fazer, porque é para quem está começando a pintar agora, tá? Então, espero que você goste. Eu terminei o primeiro vídeo pintando a folhinha e começo também agora nesse vídeo, a parte final, né, com a mesma pinturinha, tá? Vou procurar encolher um pouquinho esses vídeos, que é para não ficar muito, esse vídeo para não ficar muito longo, tá bom? Então, bom dia, eu sou Dagmar, sou artesã. Eu trouxe a parte 1, terminei fazendo exatamente essa folhinha, que eu termino, tá? No finalzinho. E venho aqui fazendo também uns detalhes, uns capinzinhos, uma folhinha de coqueirinho. É simples, bem fácil de fazer, tá? Continuo com o verde oliva e o verde maçã. É uma folhinha mesmo de coqueirinho. Espero também que te ajude, porque realmente é para quem está começando a pintar tecido agora, tá bom? Então vamos aqui terminar nossa pinturinha. E aqui depois eu venho acertando também, tá? Passei a base primeiro aqui com a tinta praticamente ralinha, é assim, 50% de água, 50% da tinta branca ou da outra cor que você queira fazer uma base. Às vezes a gente usa muito essas basezinhas, mas tem que ser ralinha porque a gente volta trabalhando sobre essa tinta, então não pode ser tinta grossa. Eu já fiz aqui a base, vou acertar, tá vendo, ó? Vou passar uma segunda demão. Aí, como ela está menos diluída, eu consigo, tá vendo? Um efeito mais clarinho, porque a margarida branca, ela realmente é clarinha, né? Depois eu volto com um pincel pequenininho acertando. Passo essa tinta nessa partezinha aqui maior, olha, tinta branca sem diluir. O mínimo do clareador. Vou seguindo, tá vendo o desenho da petalinha, que é pequenininha. E essa tinta sem diluir, ela fica bem mais branquinha, né? Quando a gente passa sobre a base. Olha, pincel em pé, movimento de vai e vem. Vai secando, né? Como eu passei a base logo sobre o cinza lunar, elas secam e se misturam. Aí a gente vem acertando. Que é um pouquinho mais sombreado, né? Porque eu preciso separar uma petalinha da outra, tá vendo, ó? Aqui, aqui, aqui é os dois lados, então pega mais no meio, aqui, um pouquinho, e separa, né? Uma petalinha da outra. Uma sombrinha leve, delicada, um pingo do cinza lunar. E tem aqui, ó, um detalhezinho na pontinha dessa. Aqui tem, ó, nesse ladinho. Aqui tem, ó, vou fazendo aonde tem essas marquinhas. Eu respeito isso aqui, tá? Tem muita tinta, tiro um pouco. Aqui bem pouquinho.
Tenho já que agitar a tinta, como eu disse, tá calor hoje, tá secando rápido. Como essa é sem diluir, eu não posso deixar ela secar aberta, que é para não dar bolinha dentro do vidro, tá? Então, a gente precisa ter esse cuidadinho, né? Olha, certo aqui. Molho no clareador. Vou acertar aqui também. Não passo sobre esse cinza que eu passei aqui agora. E veja que tá secando, tá vendo? A marquinha ficando ali, ó. Vou aqui. Essa aqui passa sobre a outra. Essa aqui ficou embaixo dessas duas, tá? Acompanhe o desenho da pétala, fazendo esses risquinhos com a própria tinta branca. Vai secar esse risquinho que eu fiz com essa tinta branca sobre essa tinta branca. Aí eu venho e refaço para ela ficar bem clarinha. Volto com o pincel número 2, o siena natural, clareador, e faço umas manchinhas aqui. Não esfrego essa tinta toda aqui não, tá? Deixo uma base aqui. Dá uma circulada aqui. Com o próprio cabinho, vou pegar o amarelo canário e vou preencher esses espaços que tenham ficado sem a tinta, tá? Deixo secar, que também refaço esse miolinho. O que eu faço? Uma misturinha do areia, o mínimo, porque eu vou usar muito pouco. Com a mão leve eu pego o marrom café. A gente põe o sorvete, ele vai derretendo e ele vai aqui, né? Ficando do jeitinho que ele quer, certo? Então, a gente precisa fazer esses movimentos também, tá? Mas eu vou trabalhar com a tinta branca aqui em cima. E como é que eu vou deixar, né, a marquinha? Não vou ter como. Então, com o sorvete derretendo, ele vai avançar um pouquinho para aqui, ó, só um pouquinho do marrom café. Porque ainda que ele derreta aqui, precisa de uma sombra, né? Um lugarzinho derreteu mais, outro lugarzinho derreteu menos. Não vou tomar todo o espaço dessa tinta branca em cima, eu não passo, é mesmo nesse pedacinho aqui que eu fiz. Essas manchinhas que eu fiz também com terra queimada, eu vou reavivar isso aqui. Aqui eu preciso deixar secar como está secando aqui, né? Você vê que aqui a gente faz, deixa secar um pouquinho, faz, deixa secar um pouquinho e vamos trabalhando nossa pinturinha lindamente. Fiz um contorno, nesta parte de dentro fiz com o marrom puro, com o pincel número 2, com uma tinta branca. E daqui, olha, eu vou fazer nessa parte aqui de dentro para ficar melhor para mim, porque essas laterais eu vou precisar virar essa tábua, tá? Então, faço aqui um pedacinho para você ver que não é difícil. Olha, peguei a tinta bem ralinha de um lado só do pincel, vou pegar aqui, olha, bem rente a esse tomzinho que eu passei aqui, né, do marrom café com areia, e vou arrastar aqui, ó. Mas eu não vou cobrir essa parte aqui do marrom nem do sépia, tá? Porque eu fazendo com a tinta branca primeiro, depois eu venho e acerto.
apenas isso que eu vou fazer. Olha, pego e arrasto aqui, ó. Porque eu preciso desse pedacinho bem branquinho, né? Vou fazendo, estou aqui de frente, eu estou com o desenho de frente para mim. Eu faço com ele, o pincel reto, veja. Faço nos pedacinhos, porque ele vem clareando e deixando aqui umas marquinhas. Quando a gente corta o coco, né? Quando quebra, na verdade, a gente nunca consegue deixar ele retinho. Sempre eles têm aqui aqueles risquinhos, aquelas coisas do próprio coco, né? Então, olha, pego, quando vou chegando para lateral, eu venho virando o pincel, que é para acompanhar o desenho, tá? Certo. Então, veja que eu venho com essa tinta branca e olha como ele vem ficando bonitinho, né? Viu? Quando eu vou chegando para a lateral, eu venho com o pincel também, olha só, acompanhando o espaço que eu tenho aqui e o desenho do coco. Então, eu viro o pincel com o ladinho do pincel, veja que eu venho fazendo, olha, o espaço pequenininho aqui, tá? Então, eu faço assim em toda a volta do sorvete. Quando eu chego nessa parte, eu viro a tábua para ficar melhor para mim, porque se eu faço aqui agora, não vai dar certo. E além de eu ficar com a mão na frente, né? Então, eu vou terminar aqui, que vai ser só isso mesmo e já volto, tá? Passei a tinta branca. Agora eu venho com um pincel redondo, com uma tinta branca sem diluir, pego a tinta assim, reavivei com sépia, deixei secar. Agora eu continuo com a minha maratona aqui de efeito. Então, pego apenas na pontinha do pincel e vou fazendo desse jeitinho aqui. Olha, quando eu chego nesse pedacinho aqui, eu levanto a mão, que é para não cobrir demais a cobertura, tá bom? Olha, se pegar um pouquinho não tem problema, afinal estamos falando de um sorvete, né? Venho, quando chego perto desse efeito, que eu desse risquinho aqui com o sépia, eu passo sobre, tá vendo? Olha só, a mão sobre leve, deixando bem aparecer também esse sépia, porque assim, ela pouco diluída, ela se espalha menos, porque já tem uma mão de tinta aqui, né? E ela fica bem no lugarzinho que eu quero que ela fique, tá? E veja que, ó, eu venho fazendo detalhe por detalhe. Não faço ainda sobre esse marrom café que eu passei aqui com areia. Por enquanto eu faço apenas aqui nessa parte de cima, tá? Então, como vai ser só isso aqui mesmo, movimento repetido, a mesma tinta, mesmo pincel, eu vou adiantar aqui e já estou voltando. Termino de botar essa tinta. Agora, eu pego nessa parte aqui que eu passei com o marrom café e o areia. Não faço assim. Eu vou tentar fazer aqui, ó, tipo uns bolinhos, olha, mas deixando bem separado, tá? Separa um pouquinho aqui dessa parte branquinha. Ó, faço aqui, ó, assim, tá vendo, ó? Um pouquinho emboladinho ali. Um pouquinho emboladinho aqui, olha. Deixa um pedacinho desse tom colorido
que é para dar uma divisão, né, aqui, da carninha do coco, da polpa do coco, tá? E acerta aqui, olha, cantinho por cantinho. E faço com um pincel pequenininho. Eu refaço essa parte com o marrom com esse pincel clareador. Vou acertar essa parte aqui, olha, com marronzinho. Mas veja que eu vou buscando deixar esses mínimos efeitos aqui. Acerto. E assim eu vou acertar até aqui com esse marrom, mas veja que eu deixo essa parte do sépia que eu já volto, tá? Passei a tinta marrom, eu passei uma primeira mão com o sépia. Agora, eu preciso destacar minha pintura. Aqui é uma pintura. Eu preciso trazer a minha pintura para mim. Como é que eu faço? Dando uma certa contornada de forma que ela fique bem parecida com a fruta que eu estou pintando, correto? Então, eu venho com a tinta preta e vou por cima do sépia, eu vou contornar, não vou cobrir. Vem com esse pincel, porque aqui agora é tudo minúsculo, tá? Olha, a tinta preta, mais clareador do que a tinta preta. Olha, faço aqui um pouquinho. Porque eu vou contornar toda essa parte que eu fiz com o sépia, mas sem apagar o marrom, tá? Preciso deixar esse tom marronzinho aqui. E eu só vou conseguir mais ou menos fazendo esse tom aqui bem forte, que é para sobressair e deixando a marquinha do marrom, tá? Olha, vou contornar todo aqui com muito cuidado, delicadeza, paciência, gente. Aqui é paciência na hora de fazer esse pequeno detalhe, tá? Se não tiver paciência, ora, conversa com nosso Deus, pede, porque você sabe que Ele está sempre atento. É verdade, para os nossos pedidos, tá? Então, faça isso. Peça a Ele paciência, peça para te ensinar, caso você ache que não vai conseguir. Gente, nosso Deus não é Deus de metade. Quando Ele te deu o dom, Ele também vem te dando orientação a respeito de desenho, de pintura, até mesmo das cores. E você não tem noção como nosso Deus é maravilhoso, tá? Vamos pedir com fé, acreditar, ter paciência, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. Às vezes você faz um, não dá certo, não desista, faz o segundo, mas veja que você precisa estar aqui, olha, juntinho com Ele, tá? Não se aveste de pedir para o nosso Deus te ensinar aqui, ó, a pintar, a riscar, a escolher a tinta. Peça. Ele gosta que a gente peça o que é bom, né? Então, veja, vamos fazendo aqui de forma que a gente vai destacando nossas pinturinhas. Acerta bonitinho, tá? Olha, a parte da tinta preta é mais larga do que a marrom, tá? A marrom é aquela pelinha, uma película, né, que fica na parte da polpa, quando a gente tira de dentro dessa casca aqui, tá bom? Então, vou terminar aqui até chegar nesse cantinho e já volto. Veja que é facinho, não é? Tô buscando explicar da melhor maneira possível para você entender, tá bom?
Com o vermelho vivo, vem dando, olha só, uma clareadinha aqui, mas não é muita tinta não, tá, gente? É o mínimo de tinta, com o ladinho apenas dele, ó. Nas outras cores eu não passo, tá? Porque é realmente esse tonzinho que tem aqui nessa cerejinha, tá? Eu quase consegui, gente, quase consegui. A gente não consegue 100%. Com essa mesma sujeirinha aqui, olha, vou deixar todo aqui, porque eu também clareio o mínimo aqui, eu preciso saber que é um reflexo. Como ela está meio que inclinada, veja que a sombra pega mais embaixo. A parte que ela está bem juntinha, o reflexo é bem coladinho nela, tá? Aqui é de acordo com o objeto, gente. Isso aqui vale para tudo, tá? Vale para todos os objetos que você pintar com reflexo. Precisa ver a posição que está o seu desenho, tá? Então, veja que também é o mínimo. O cabinho aqui é a gosto, tá? Eu não costumo muito botar verde, né? Porque ela já saiu, já foi preparada, já foi ao fogo, conserva, então não tem mais cabinho verde. Mas fique à vontade, se, como eu disse, é uma pintura, você pode enfeitar a sua pinturinha aqui, conforme você achar que fique de acordo com o que você gosta, tá? É com o que você gosta. Então, eu vou passar aqui com o sépia, tá? Vou fazer esse cabinho com o sépia. Você pode aí botar a coisinha que você se agrada. Vou aproveitar logo esse pincel e vou acertar aqui, ó, com esse restinho da tinta preta. Vou acertar aqui essa coberturinha, coberturinha, coberturarinha. A língua rolou, gente, desculpa aí. Então, olha só. Fazer o que, né? Né, lindinha? Não ri não, lindinha. Não ri, lindinha. Não fugi da escola não, tá? Olha só. Acerto aqui essa esse pedacinho da cobertura para ficar mais bonitinho. Fazer o que, gente? Vamos rir de nós mesmos, né? Melhor a gente rir da gente do que alguém. Deixar a chance dos outros rirem da gente. Então vamos rir aqui de nós mesmos, tá? O cinza lunar, o mínimo aqui do cinza lunar. Eu vou alterar um pouquinho essa parte aqui, olha, que sai da casca, porque na hora que eu passei o pincel apagou demais, tá? Então é uma sombra, assim, olha como ficou aqui. Aí vou passar aqui agora, ó, umas manchinhas, só pra dar uma ressaltadinha aqui também. Ó, veja que eu não pego mais tinta, é a que está no pincel. Cuidado para não sujar o marrom com o cinza e vice-versa. Olha, é o mínimo, tá? Por cima daquela que eu passei, que foi o siena amarelo canário, eu vim e fiz o mesmo detalhe com amarelo ouro. Aproveito essa sujeirinha aqui, olha, da tinta preta, mais o clareador do que outra coisa. E vou dar uma escurecida aqui, ó. Porque ela está embaixo do coco, né? E um pedacinho embaixo da florzinha, tá? Então, olha. Vou puxar aqui. Lavo o pincel, seco bem. E agora eu venho com o verde maçã. Se não tiver o verde maçã, usa o verde folha. Tem o verde kiwi, mistura com um pouquinho de água, tá? Ou não sei se você já pinta diluente, não sei, tá? É uma folhinha simples, como pode ver. Um desenho, na verdade, simples, mas me deu vontade de fazer.
folhinha mesmo, tá? Vou pegar um pouquinho ainda dessa sujeirinha e passo aqui também ao redor, porque afinal está saindo de trás do coco, então tem mais sombra. E venho e acerto, tá? Posso sujar aqui, ó, para separar a minha folhinha, olha, mínimo, tá? Sujeirinha. Vou fazer umzinho aqui para você ver, tá? Vou sujar aqui porque a folha não tem problema, tá? Ela vem aqui fininha, depois venho com um pincel de contorno para acertar bem, molho nesse clareadorzinho que ainda não está com a tinta preta, tá? Ó. Quanto mais a pontinha ficar fininha, mais bonito é, tá? Pode botar a quantidade de folhinha que você quiser, ó. É o mínimo, tá? É o mínimo mesmo, olha. Pego com o pincel em pé para eu deixar a ponta como precisa ficar. Olha, o pincel em pé, essa aqui então ainda vou fazer, ó, tá vendo? O pincel em pé, tá? Viro o pincel e vou acertar. Quanto mais folhinha você fizer, mais bonitinho fica. Pontinha com o pincel em pé. Tá? Esse é o pincel número 2. Deixa eu secar tudo mesmo, que é para voltar fazendo os cabelinhos. Fiz aqui uns pedacinhos para fazer um teste dos cabelinhos desse lado. E deixei esse lado aqui para fazer pertinho de você. Com esse pingo do marrom puro, tá? A casca do coco não dobra. Aqui roubou um pedacinho dessa casca, então eu completo aqui, olha. Ele aqui precisa ficar redondinho, né? Passo um pouquinho do marrom puro, um pouquinho do clareador. Vou acertar esse ladinho, escurecendo um pouquinho só a mais. E venho arredondando aqui do jeitinho que precisa ficar, tá? Passo esse marrom até mesmo sobre aquelas manchinhas brancas que eu fiz primeiro. Agora venho com o mínimo do terra queimada, acerto aqui e venho, olha só, subindo com esse pincel sujo apenas, fazendo, olha, uns riscos, tá? O pincel tá em pé, olha só, de lado, do jeitinho que você conseguir pegar aqui, o seu pincel, veja. É um mínimo mesmo. Estou buscando acompanhar bem ali o meu desenho. Pego agora esse pincel e vou trazendo aqui para baixo, apagando um pouquinho essa mancha da tinta branca. Mas tudo que você fizer aqui agora são rabiscos, tá? Porque são os rabisquinhos mesmo, né? Aqueles pelinhos do coco em pé. Aqui também tem uma sombrinha que ele tem aqui, olha só, pertinho desse coco. Passo por cima dessa tinta branca que eu passei primeiro também e subo com o pincelzinho, olha, varrendo essa tinta pra cima. Pega um pouquinho aqui do clareador para ajudar, pouquíssima tinta, tá? Porque aqui já tem tinta o suficiente, tá? Aqui também, olha só. Pincel de lado. E venho varrendo aqui pra cima. Qualquer movimento que você faça com o seu pincel aqui é válido, tá? Vou lavar com o siena natural bem pouquinho, é um mínimo mesmo. Clareio aqui, esse lado é mais sombreado e esse aqui é mais claro. Aí eu venho com o siena natural, tá? Pouquinho, bem pouquinho. Caminho com ele até aqui.
Trago essa tinta pra cá, olha, espalhando. Vou pegar terra queimada, clareador, e venho fazendo aqui, ó, uns detalhes com esse terra queimada. Saio daqui, são os movimentos que eu vejo aqui na minha pintura, no meu desenho de referência, tá? Esse aqui é mínimo, tá? Tudo que você fizer aqui é mínimo mesmo. Com esse pincel ainda, número 2, o mínimo do siena natural com um pouquinho do clareador. E vou dar uma clareadinha aqui, é o mínimo, quase nem aparece, mas o siena sobre essas cores, tá vendo? Dá pra gente perceber que tem aqui, ó, uma área mais clarinha, e espalho aqui mesmo. Passo aqui também, foi o que eu fiz aqui, tá? Riscos brancos aqui foi o que a gente fez no comecinho, né? Com esse pincel de contorno, vou pegar o marrom puro, sujar no clareador, porque eu vou fazer, ó. Opa, a gente até se perde, ó. Marrom sobre leve. Com o siena natural, nem peguei clareador, tá? Tô trazendo mesmo assim, gente. Esses espelhinhos, eles são meio fora de forma, é um pra lá, é um pra cá, né? Afinal, casquinha do coco. Olha, se sair umazinha também fora daqui, que ficou muito grande, ó, tem problema não, tá? Olha só. Aqui também. Aqui. Pode ir trazendo aqui seu pouquinho, olha, um cabelinho ficar pra lá, outro ficar pra cá. Vai secar. Se ficar muito apagadinho esse siena, vem e refaz, tá? Com a tinta branca sem diluir, este pincel ainda, eu venho, não vou apagar totalmente essa misturinha que tá aparecendo aqui, mas eu vou fazer de conta que dou uma contornadinha, tá? Olha só, não apago essa cor, apenas faço uns detalhes. Com essa tinta sem diluir, tá? Faço ali, faço aqui e faço em todo lugar aqui que eu achar que vai ficar bonitinho, que vai acrescentar na minha pintura, tá? Dou uma mexidinha assim, tá vendo? Olha, com o pincel, sem querer, querendo, para fazer um movimentozinho. E nesses pedacinhos aqui, veja, eu faço a mesma coisa, tá? Ó. Não apago esses risquinhos. Aqui está totalmente seco. Ó, veja que eu faço ao redor desse risquinho que eu fiz, tá? Acerto aqui. Acerto aqui também. Você pode fazer umzinho, você faz na parte de cima. No outro, você faz na parte de baixo desse risquinho, tá? E vai ficando realmente muito bonitinho isso aqui, ó. Não apago todo esse cep, tá? Não risquei, porque o biscoitinho é bem fácil de fazer.
Você escolhe aqui o ladinho que você quiser, ou deitado, ou em pé, ou mais em pé. Olha só, são detalhes, tá? Por isso eu ainda não tinha botado, porque é facinho. Apenas marca. Eu vou preencher essa partezinha aqui com areia. Com o marrom café, se você não tiver o marrom café, vê uma outra corzinha que combine aí para você fazer o seu biscoitinho, tá? Vou misturando aqui, olha, o marrom café no areia, tá? Acerto aqui. Estou com o pincel número 2. Marrom café aqui. Com esse pincel sem lavar, sem nada, vou pegar, olha, o mínimo do marrom puro. Porque eu vou fazer aqui aquele detalhe que normalmente tem, né? Não precisa ser muito, gente, olha, é pouquinho, tá? Agora eu vou acertar aqui com um pouquinho do marrom puro, escurecendo um pouquinho mais. Quando chegar aqui na ponta, eu vou, olha, arredondar o pincel. E vou limpar esse pincel por aqui. Olha, agora eu vou acertando, né, lindinha? Limpo o pincel, acerto também. Com areia, esse pincel pequenininho, eu vou arrumar aqui, ó. Areia. Acerto. Acerto com areia. E aqui. Com um pouquinho do marrom puro. É o mínimo do marrom, tá? Tô com o pincel aqui número 0 da Contour, de cabo vermelho. Secou. Se ficar muito apagadinho, você vem e reaviva a parte do areia aqui em cima, tá? Com o pincel de contorno, eu marrom puro. Nessa hora que eu venho com o marrom, eu já vou contornando, tá vendo, ó? Gente, faz, como você pode ver, eu estou fazendo esse biscoitinho aqui de cabeça, tá? Se você tiver aí um desenho, porque esse biscoitinho é tão simples, é tão comum e tão gostoso, né? Que a gente nem precisa de desenho para ele, tá? Clareadorzinho, acerto aqui também. Olha, vou só acertar essa parte de dentro.
Faz de conta que é de chocolate também, tá? Acerto aqui. Se tiver ficado meio tortinha aí, desculpa, tá? Então, gente, olha que ficou bonitinho, né? São as cores, né, que eu usei aqui no coco, né? Faz de conta que aqui já está seco, mas você deixa secar aí um pouquinho e vem pingando essa tinta sem diluir. Eu acerto aqui, ó. E, gente, é isso, né? Eu amei, viu? Como eu disse, é o primeiro coco que eu pinto, tá? Nunca tinha pintado coco. Aí eu resolvi, falei, eu vou pintar aqui um pouquinho, vou fazer também um vídeo. Quem sabe aqui eu posso ajudar você também que nunca tenha pintado, né? Então vamos sofrer junto aqui, tá? Mas você vai sofrer menos que eu, porque eu já fiz essa parte, tá? Agora você tem o meu como referência. Não copiei isso aqui de ninguém, tá? Então eu pensei, vou fazer montagem aqui, montei o sorvete no coco. Eu falei, um sorvete no coco, legal, né? Mas por que não, né? O artesão é assim, a gente inventa aqui. Tá, agora eu vou acertar. Olha, caso você queira fazer aqui, essas coisinhas que eu fiz, é facinho, com a pontinha do pincel, tá? O ladinho, na verdade. Vou fazer só umazinha aqui, ó, pra você ver, tá, ó. Faz assim, faz assim, ó, vai virando o pincel, tá? Ih, meu Deus, eu tô com a tinta branca na mão e fui mexer na areia, olha, olha. Faço aqui. Tô só com o ladinho, ó, tá vendo, ó? Tô com o pincel de lado, ó, tá? E assim, ela vai secar, vai ficar apagadinha. Aí você vem e refaz. Aqui eu só usei o marrom, não usei outra cor. Peguei o pincel e vim com ele fazendo aqui, esse pincel, o pincel da Condor, tá? Esse aqui é o 8, apenas com o pincel e a tinta marrom, que nem quer vir, não me deixe passar vergonha a tinta. Eu só peguei e vim fazendo, ó, isso aqui, ó. Tá? Nada mais que isso, não faço, não vou fazer mesa, não precisa fazer mesa aqui. Eu amei esse efeito aqui. É com o pincel mesmo assim, olha, vai e vem, tá? Com esse pincel apenas. Vai e vem, vai e vem. Eu escureci por conta da sombra, né? Precisa de uma sombra embaixo desses elementos. Com a tinta branca, pego essa sem diluir, porque eu posso fazer aqui, ó, deixo ali, venho com o pincel em pé, assim, ó, oi, a tinta tá aqui, clareador, olha, venho com o pincel em pé e assim, mas essa tinta branca é legal ela aparecer bem, porque quando seca fica um efeito muito bonitinho, tá? Olha só que bonitinho vai ficando, ó. Tá vendo? Faça a mesma coisa. Viro o pincel, olha, tá? Essa aqui também, ó. São sujeirinhas. Viu? Ela seca também e fica aqui muito bonitinho, tá? Porque é um coquinho, precisa mesa não, né? Faz de conta que é um piquenique com coco. Com o sépia, vou fazer nessa que já está seca, tá? Que aí, se você gostar, faz aqui. Ó, um pingo, encosto apenas a pontinha do pincel, ó. Tá?
Vou fazendo aqui em todas as petalinhas piquititinhas, tá bom? Aí terminou, você vai reavivar essa tinta branca e faz ali também, caso você goste, tá? Dessa ideia, dessa brincadeira. Como eu disse, é realmente, gente, aqui uma brincadeira, tá? Terminou. Se quiser, ó, vem fazendo por cima aqui, ó, tranquilo, sem... Ui, peguei demais, não posso. Olha só, pego... Tá vendo? É isso aqui, como eu disse, é uma brincadeira isso aqui, tá? Vamos brincar com nossas pinturas. Se quiser, pode fazer aqui também, ó. E sem lavar esse pincel da tinta verde oliva, eu estou aqui com o sépia. Olha, eu faço uns pinguinhos no meio desse amarelinho, eu faço um pinguinho aqui, ó, tá? É o mínimo, gente, é o mínimo. Olha, bem pouquinho. Naquele meiozinho que ficou, quando eu fiz o movimento com o cabinho, peguei o sépia e vou fazer isso aqui. Bom, gente, aqui está minha pinturinha simples, tá? Apesar de alguns detalhes, mas fiz de forma bem simples, que é para quem está realmente começando a pintar tecido agora, né? Como eu disse, parece até mesmo uma brincadeira de criança, mas vamos fazer assim com todos os nossos trabalhos, tá bom? Espero que vocês gostem. Se gostar, compartilhem, divida com alguém. Não perca os próximos vídeos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao meu Deus. Agradeço a você que se inscreveu, que vai se inscrever. Obrigada a todos. Um bom final de semana. Fiquem com Deus. Um abraço. Tchau, tchau.